Depois de passarmos dias tão abençoados no nosso retiro espiritual, e temos recebido do Senhor tantas coisas, principalmente relacionadas à nossa vida espiritual, a palavra que temos recebido do Senhor com tanta fidelidade na nossa igreja. O Senhor nos chama mais uma vez a estarmos atentos à sua voz, a dar mais atenção como está a nossa vida espiritual, como está a nossa vida familiar, como estamos relacionando com o mundo, como temos sido no nosso trabalho. Irmãos, é certo que Deus tem visitado a sua igreja, é certo que Deus tem visitado o seu povo, mas é certo também, irmãos, que existe uma grande negligência por parte da igreja, por parte dos cristãos, acerca de quem é Deus, da santidade dEle, da beleza dEle, e como nós devemos nos relacionar diante de um Deus tão santo, tão grande, tão poderoso, e que graciosamente tem nos assistido todos os dias, mesmo sem merecermos. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra no livro de Filipenses, no capítulo 2, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 8. Amém, irmãos? Exortação ao amor fraternal e à humildade. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. O exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta para encorajar os crentes a perseverarem com alegria no Evangelho. Encorajar os crentes fiéis e incitá-los mais à humildade, à unidade, à alegria, à paz, por meio de uma busca resoluta por Cristo e sua semelhança. Nós podemos observar, irmãos, as exortações de Paulo à igreja de Filipenses, e essa carta ela nos estimula a viver uma vida consistente com o Evangelho de Cristo. No capítulo 1, versículo 27, fala assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntamente pela fé evangélica. Irmãos, Paulo, baseado nas ministrações que nós ouvimos no retiro, nós podemos extrair dessa carta de Filipenses, desses textos que lemos, princípios que são básicos, fundamentais para a igreja. O que nós vamos falar aqui é para a igreja, é para o corpo de Cristo. O primeiro princípio fala sobre nós pensarmos a mesma coisa. Podemos ter divergências uns com os outros, mas devemos focar a nossa atenção naquilo que nos une, não naquilo que nos separa. E o que nos une é o próprio Cristo. Então, a nossa mente, o nosso pensamento,
Eles têm que estar focados naquilo que Cristo pensa acerca da igreja, acerca de nós e o propósito dele para a igreja na terra. O segundo princípio é nós termos o mesmo amor. O amor, ele é o vínculo da perfeição. Os crentes, eles devem ter a mesma mente ou atitude de Cristo ao lidar com os outros. O amor, ele é uma marca distintiva do cristão. O amor faz parte da maturidade cristã e da maturidade espiritual. É por meio dele que somos conhecidos como discípulos de Cristo. Nós precisamos, cada dia mais, amar o irmão, em vez de concorrer ou lutar contra ele. O terceiro princípio é ser unido de alma. Não basta amar o irmão de forma genérica, pessoal, de forma genérica. É preciso que esse amor ele seja profundo, que esse amor ele seja verdadeiro, que esse amor seja um amor encorajador, porque assim nós vamos encorajar uns aos outros na unidade. E nós estando juntos, nós vamos lutar pela fé evangélica, que tem sido algo tão extinto nos dias atuais, dentro da própria igreja. O quarto princípio é ter o mesmo sentimento. Não raro, irmãos, brotam divergências e até contendas entre irmãos na igreja. E se nós não vigiarmos, instala-se em nosso coração amargura, rancor e indiferença. Ouvimos no nosso retiro sobre as duas mulheres, Síndique e Evódia, a contenda que havia entre aquelas irmãs. Ali tinha que ter no meio daquele povo um pacificador, porque senão vai passando de um para o outro, o problema do irmão, a contenda do irmão, talvez uma coisa tão pequena vai se tornando grande dentro da igreja, porque nós não conseguimos resolver nossos conflitos dentro da nossa casa, como irmãos em Cristo, e isso é prejudicial para o crescimento da igreja. Então, nosso papel como membros da família de Deus é nutrirmos o mesmo sentimento uns para com os outros. E esse sentimento, ele só é revelado no amor de Cristo, porque nós não sabemos amar, mas através de Cristo, por meio de Cristo, nós conseguiremos amar um ao outro. O quinto princípio é não dar guarida à exaltação. Aquela exaltação do eu, que foi tão falado no retiro pelo pastor André, alimentar partidos dentro da igreja. Pastor André falou muito sobre o nosso ego, sobre o nosso orgulho, sobre a nossa vaidade. Ele falou muito sobre a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. E nós temos que estar vigilantes contra esses sentimentos no nosso coração, porque eles vêm, irmãos. Para combater isso, somente a gente tendo o amor de Cristo dentro de nós, porque toda a nossa estrutura é pecado. Nós somos maus, nós não sabemos fazer o que é bom, e quando fazemos algo que é bom, não vem de nós, vem de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos fazer nada por partidarismo ou vanglória, e que a humildade, ela deve regar nossos relacionamentos. A humildade rega os relacionamentos, mas a altivez de espírito, ela destrói. O orgulho e a vaidade, ela destrói os nossos relacionamentos. O sexto princípio, considerar o irmão superior a si mesmo. Esse é um princípio também muito difícil dentro da igreja, porque sem querer, irmãos, nós começamos a competir uns com os outros por causa de coisas tão pequenas. Independente do que fazemos, seja um ministro de louvor, seja uma pessoa que arruma a ceia, seja alguém que fica ali, nós estamos unidos como um corpo. Então, essa unidade é que vai nos fazer crescer e ter essa maturidade espiritual para ver o reino de Deus se expandindo na terra. Então, considerar o irmão superior a si mesmo, nós precisamos colocar o eu
na frente do outro. Porque sempre que colocamos o eu na frente do outro, nós levantamos muralhas nos relacionamentos. E isso, irmãos, isso aqui é um princípio básico para a igreja, para o trabalho secular, para todas as coisas. Porque se a gente não sabe trabalhar em equipe, a gente vai querer sempre estar em evidência. É o meu eu tenho que destacar. Eu tenho que ser a melhor no louvor, eu tenho que ser a melhor na cozinha, eu tenho que ser a melhor na recepção, eu tenho que ser a melhor em tudo que eu fizer, eu tenho que ser a melhor pregadora. Então o meu eu tem que estar em evidência, porque se eu não estiver em evidência, não está bom para mim. Então sempre que enaltecemos a nós mesmos para diminuir o outro, nós cavamos abismos em vez de construir pontes para os relacionamentos. Esse é outro princípio dentro da igreja que deve ser muito vigiado em nosso coração. Qual a motivação pelo qual nós servimos a Deus? As nossas motivações, ela tem que ser voltada somente para Cristo, porque aí o Senhor vai nos visitar e o Senhor vai nos fazer crescer, tanto em maturidade espiritual, como em nossos relacionamentos. O sétimo é pensar no interesse dos outros, antes de elaborarmos em nossa própria causa. Em Filipenses 2, do versículo 5 ao 30, Paulo fala de 4 exemplos que colocaram o outro na frente do eu. O primeiro exemplo que ele cita em Filipenses 2, do 5 ao 30, o próprio Jesus Cristo. Ele, sendo Deus, se esvaziou, se humilhou e desceu às mais baixas profundezas a ponto de morrer por nós e morte de cruz. Que renúncia, que humilhação, que exemplo, que foi um texto que o pastor Roberto leu também no acampamento, sobre o serviço de Jesus à igreja, onde ele renuncia tudo, ele lava os pés dos seus próprios discípulos, para nos dar essa lição de humildade que nós tanto precisamos dentro da igreja. Deus, porém, o exaltou e deu o nome que está acima de todos os nomes. O outro exemplo de quem se esvaziou do seu eu para servir a Cristo e a igreja foi o apóstolo Paulo, em Filipenses 2, do 12 ao 18, pensando mais nos outros que em si mesmo, Paulo ofereceu a si mesmo como libação, sob o sacrifício e serviço dos irmãos. Ele não buscou glória para si, mas doou-se pelos irmãos. Outro exemplo, Timóteo, Filipenses 2, 19 ao 24, Timóteo era um homem singular, que não cuidava dos seus próprios interesses, mas dos interesses de Cristo e dos irmãos. Ele foi um servo que serviu o Evangelho juntamente com Paulo. Outro irmão amado, Epafrodito, em Filipenses 2, 25 ao 30. Esse valoroso irmão, cooperador de Paulo e companheiro nas lutas, por causa da obra de Cristo, chegou à porta da morte, dispondo-se da própria vida para levar a ajuda da igreja de Filipos ao apóstolo Paulo, que estava preso em Roma. Irmãos, Paulo elogia essa igreja fiel. Elogia essa igreja e chama para ela ter como principal alvo da sua vida conhecer melhor a Cristo. Hoje o Senhor nos chama a ser uma igreja fiel, como essa igreja de Filipenses, e ter como alvo principal da nossa vida conhecer a Cristo e ser mais semelhante a Ele. Isso, irmão, é a nossa verdadeira paz e a nossa verdadeira alegria. Fora disso, nada pode nos trazer contentamento. Paulo encoraja essa igreja a lutar pela unidade, pela harmonia, no meio de suas próprias dificuldades. Paulo, ele não estava desocupado, Paulo não estava sem problemas, Paulo não estava sem dificuldades na vida dele, pelo contrário, mas ainda assim, em meio às suas próprias dificuldades e provações,
apontando para o exemplo supremo de humildade e altruísmo, ele aponta aquela igreja para Cristo. E hoje eu quero pedir aos irmãos que vocês também levem suas mentes, seus pensamentos a Cristo, porque só Ele pode nos trazer essa satisfação plena, até mesmo de servir a Deus na igreja e não ficarmos tão desanimados, tão desmotivados quando vem problemas, dificuldades e aflições. Conhecer mais a Cristo, irmãos, é tudo o que aprendemos no retiro, que traz o principal fundamento para todas as coisas. Nas pregações, na comunhão com os irmãos, eu quero falar de um testemunho pessoal meu, que eu senti totalmente satisfeita em Cristo Jesus. Por isso, quando eu li Filipenses em casa, eu falei, eu vou fazer um breve resumo de Paulo, das exortações de Paulo a essa igreja, porque foi o que ouvimos no encontro. E Deus, irmãos, Ele tem sido gracioso para cada um de nós. O tema do retiro foi falar que o Senhor falou conosco, Ele vem nos alertando aqui na igreja, em todas as nossas reuniões. O tema do retiro não é uma novidade para cada um de nós, porque nós já temos aprendido acerca de tudo que foi falado. Talvez você falou assim, nossa, isso foi uma novidade para mim. Com todo respeito, você ficou disperso há um tempo atrás, porque nada foi novo. Mas Deus é tão gracioso, Deus é tão maravilhoso, que Ele pode fazer essas coisas novas que entraram no nosso coração, crescer e fazer de nós agora, de hoje em diante, uma igreja melhor, mais amorosa, mais prestativa, mais unida, que se compadece mais do outro, que ama o outro, lutar pelos interesses do reino de Deus, não pelos nossos interesses, pelo que fazemos, pelo que queremos, pelo ministérios, aonde nós atuamos. Não, irmãos. Tudo é para a glória de Deus, tudo é para o crescimento da obra de Deus na terra. Então, irmãos, o tema do retiro, tudo que foi falado, o Senhor vem nos alertando como igreja, nos chamando a um despertamento espiritual. Durante todo o retiro, eu fiquei refletindo e me alegrando muito, muito, em saber que Deus me colocou em uma igreja bíblica, com a teologia reformada, não passava pela minha cabeça. Quão preciosa é uma teologia reformada. Embora eu fosse uma cristã verdadeira, Deus já havia me resgatado, mas eu não tinha esse conhecimento tão profundo. Lógico que eu estou ainda muito raso naquilo que eu quero conhecer mais de Deus. E essa palavra reformada, ela foi causando um impacto diferente no meu coração no retiro. E à medida que eu ouvia a mensagem, conversava com alguns irmãos, eu pensei comigo mesma sobre essa reforma, como nós carecemos de uma reforma relacional. Irmãos, nós precisamos de uma reforma relacional. Mas essa reforma relacional de que nós tanto precisamos, em primeiro lugar, é o relacionamento com Deus. Irmãos, se nós não tivermos um relacionamento com Deus, dificilmente nós conseguiremos relacionar com a igreja na terra. Se nós não buscarmos esse relacionamento íntimo, profundo, de conhecer a Cristo, de desejar, ansiar, ser parecido com Ele, nós jamais conseguiremos ser uma igreja que se relaciona bem uns com os outros. Sempre vamos estar engatinhando e voltando aos mesmos problemas, às mesmas dificuldades. Então, irmãos, sendo assim, essa reforma relacional, em primeiro lugar, ela deve passar por uma profunda experiência pessoal, única, com o Criador, com o próprio Deus, causando em nós um anseio profundo de conhecer mais a Cristo. Paulo nos ensina que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus como cheiro suave.
Em Filipenses 5, de 1 a 2 está essa referência. Deus é o nosso modelo de iniciativa de profundidade relacional. Tem alguém que deseja mais relacionar com a sua igreja do que o próprio Deus? E isso não causa você tamanha alegria e satisfação? Saber que o Deus Criador se esvaziou, veio a este mundo, morrer por pecadores imerecidos, e Ele ainda tem essa disposição, Ele continua disponível a relacionar com sua noiva, com a sua igreja, e muitas vezes nós desprezamos esse relacionamento. Nós procuramos relacionar com muitas coisas, irmãos, ao longo do nosso dia, enquanto o Senhor, Ele é desprezado. Temos 24 horas do dia, estamos trabalhando, tudo bem, mas o que fazemos nas nossas horas vagas? Como nós servimos a Deus também nas nossas horas vagas? A iniciativa, Deus é um modelo de iniciativa e profundidade relacionais. A iniciativa foi dele. Ele decidiu nos amar antes da fundação do mundo. E o fez em seu Filho Jesus Cristo, estabelecendo um projeto de reconciliação. 2 Coríntios 5, 18 ao 20. Eu não estou lendo os textos, que senão fica muito longo. Em Adão nós pecamos, irmãos. E em Cristo, o Senhor nos reconciliou com Ele, novamente. Nós sabemos, irmãos, que relacionamento é um desafio, seja na família, na igreja, qualquer área da vida humana. E a falha nos nossos relacionamentos, e nossos relacionamentos muitas vezes serem tão fragmentados, é porque nós não buscamos aprender com aquele que tem todo o poder e toda a sabedoria para nos conduzir a relacionamentos maduros e duradouros. E essa é a causa de tanta fragmentação na família, na igreja, no trabalho, na sociedade. Vivemos um tempo de distração, entretenimento doentio, egoísmo, mesmo dentro das igrejas. A sociedade secularizada, ela não está comprometida com a igreja e nem tão pouco com o próprio Deus. Ela está comprometida com a filosofia, cada um por si ou cada um com seus problemas. E muitos cristãos têm ficado dispersos em sua mente e em seu coração. Por isso, existe um alerta para a igreja em Colossenses 3, do versículo 1 ao 4. Colossenses 3, do versículo 1 ao 4, fala assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Essa é a nossa alegria, irmãos. Tudo aqui vai passar. Um dia todas essas belezas deste mundo, essa fascinação desse mundo vai passar. Esse mundo já está entesourado para o fogo. E nós sabemos, irmãos, que nós temos que aprender a usar esse mundo. Essa parte impactou meu coração de tal forma, que eu não consigo tirar isso da minha mente. Meu Deus, me ajuda a usar esse mundo, a ponto desse mundo não me consumir. 1 Coríntios 7:31, e os que utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele. Irmãos, é vergonhoso para nós cristãos ver tantos cristãos totalmente envolvidos diretamente com coisas secundárias, com as coisas deste mundo, usando o mundo e se lambuzando com o mundo. A verdade é essa: o mundo passa, assim como
toda a sua concupiscência. Tudo vai passar. Nós não podemos olhar para esse mundo e desejar usá-lo a ponto dele nos consumir e tirar de nós o brilho de Cristo. Precisamos voltar para Deus, irmãos. Precisamos nos encher do Espírito Santo, como está escrito em Efésios 5:18. Mas isso é todo dia. Isso tem que ser uma rotina na vida do cristão. Nós precisamos, irmão, de uma volta urgente para o Senhor. Eu não sei como está o seu coração. Eu não conheço a sua vida. Eu não sei qual o impacto que as mensagens no retiro. Nós somos tendenciosos a irmos para um retiro espiritual. Somos impactados com a palavra. Aquilo nos move, aquilo nos enche, a comunhão nos alegra. E ao longo do tempo, passa uma semana, um mês, aquilo vai esfriando, vai morrendo. As mensagens que os maridos ouviram para a esposa, eles chegam empolgados, vou mudar com a minha esposa. A esposa chega empolgada, vou cuidar melhor do meu marido. Os filhos falam assim, não pai, eu vou te obedecer, porque é bom te obedecer, a palavra diz que é bom te obedecer. Os servos pensam nas coisas erradas que eles estavam fazendo no trabalho e falam assim, não, eu vou trabalhar melhor, eu vou trabalhar também no meu trabalho secular, porque fazendo isso, eu estou agradando ao meu Senhor. E aí vai, irmãos, aquele impacto que recebemos ali, ele logo passa. Nosso coração, ele precisa acender lá, ainda que a chaminha foi desse tamanhozinho. Acendeu a chaminha, você está vivo. Faça com que essa chama cresça. Faça com que essa chama aumente no seu coração. A ponto de você falar bem assim, não, eu, de hoje em diante, vou me posicionar e vou voltar para o Senhor e vou fazer com que essa palavra, ela frutifique em meu coração. Na mensagem de pastor Sidney, ele falou que nós devemos desejar todo o conselho de Deus e fazer de tudo para praticá-lo em nossa vida comum. Irmãos, nós temos que viver a palavra como um todo. Não tem como a gente fragmentar a palavra e escolher. Isso aqui eu quero, isso não, isso aqui eu quero, isso não. A palavra é para usarmos toda ela. Ela é a única verdade absoluta. Ela é a única verdade que deve nos consumir. Ela é o único anseio do nosso coração. Ela é a única que nos dá vida e vida em abundância. Se nós seguirmos essa verdade, irmãos, em amor, nós vamos crescer espiritualmente. Se nós desfrutarmos dessa alegria na comunhão dos santos e na vida prática lá fora, nós vamos viver para a glória de Deus e para o louvor do nome dEle. O Senhor Jesus nos chama para sermos sal e luz. Pastor Roberto colocou uma mensagem, eu achei o tema dela estranho quando eu li. Deus me colocou em um lugar de sombras. Eu disse, meu Deus, que lugar de sombra é esse que eu estou? Aí eu fui assistir aquela mensagem de Daniel. Deus pegou Daniel, colocou na Babilônia. Olha o que aquele jovem se tornou na Babilônia, irmãos. Vocês, jovens, adultos, pais, mães, filhos, crianças, o cristão, ele não é diferente de Daniel. Sabe qual é a diferença nossa para Daniel? A dedicação, o esforço, o desejo, o anseio que emana, ardendo no nosso coração e falava assim, não, eu não sou deste mundo, eu não quero esse mundo, eu estou aqui de passagem. Mas enquanto eu estou aqui, eu vou fazer com que o nome de Cristo seja glorificado. Irmãos, que vocês deem glória a Deus e no trabalho de vocês forem perseguidos como Daniel foi, porque orava ao Senhor e buscava a face do Senhor. Esse é o papel da igreja, esse é o meu papel, é o seu papel. Nós não podemos declarar que somos irmãos, que somos amados de Cristo, se nós não vivermos todo o conselho de Cristo para nós. E eu quero que todos nós, a começar de mim, possamos refletir muito sobre como nós temos usado esse mundo na nossa vida prática. Irmãos, o secularismo, o mundanismo, ele tem destruído a igreja. Ele tem destruído os nossos filhos.
ele tem causado um impacto desastroso dentro da igreja. Nós precisamos brilhar lá fora. Hoje é tão difícil diferir um crente de uma pessoa mundana, secular. É tão difícil a gente olhar e falar assim, verdadeiramente aquela menina é uma menina de Deus. Olha, gente, as vestes fala quem somos. As companhias fala quem somos. Como nós nos assentamos, fala quem somos. Como nós nos levantamos, como nós comemos, como nós nos procedemos com nossas palavras. As festas que fazemos em nossas casas, as reuniões de amigos, às vezes somos convidados para alguma festa, não tem problema nenhum. Deus não coloca em lugar de sombras para brilhar. Mas eu não curto a festa de formatura. A festa de formatura, ela não cauteriza a minha mente, não. O que cauteriza a minha mente é a palavra. O que enche a minha mente é a palavra. Eu ia em uma festa, eu vou dar o bom testemunho de Cristo. As pessoas vão olhar e falar assim, nossa, ela é diferente. Irmãos, nós temos que brilhar no meio das trevas. Nós somos uma igreja valorosa em Cristo. A igreja reformada diante de Deus, ela se torna totalmente culpada pela sua conduta lá fora, porque ela aprende aqui a verdade das Escrituras. Se a sua conduta, irmão, seja você criança, seja você jovem, seja você pai de família, seja você esposa, ancião, se a sua conduta lá fora está te condenando como cristão, não é culpa dos pastores, a culpa é sua, a culpa é minha, porque nós não estamos seguindo o conselho de todas as Escrituras. Seguindo o conselho de tudo aquilo que Deus determinou para nós. Se há vergonha em nosso testemunho lá fora, não é culpa da liderança. Se há vergonha em nossa vida preguiçosa, apática, vida sem momentos de oração, vida sem devocional, maridos que não oram com a esposa, esposa que não ora com o marido, filhos que não se assentam com os pais, para perguntar acerca da palavra, todos são indesculpáveis diante de Deus. A sua conduta te condena, a culpa é sua. A minha conduta me condena lá fora, a culpa é minha. Não estou sendo luz e não estou honrando todo o conselho de Deus para mim na palavra. Eu fiz um apanhado, irmãos, de alguns irmãos, um testemunho. E eu vou ler aqui, eu passei mensagem para alguns irmãos acerca do impacto do encontro na vida de cada um. Fiquei feliz, alegre, porque é uma expectativa que eu tenho certeza não só está em meu coração para a igreja, mas de todos os irmãos e principalmente da liderança. Eu vou ler, não vou citar nome de ninguém. Primeira pessoa. Tive uma experiência ótima, onde tive momentos de muita alegria com minhas amigas e oportunidade de conhecer melhor outros irmãos. As palavras ministradas foram extremamente edificantes. Outro irmão. Uma experiência muitíssimo boa em relação à comunhão com os irmãos. Oportunidade de conhecer melhor muito deles. Uma bênção quanto à vida espiritual. Um tempo precioso nas ministrações da palavra, dos cânticos e orações, muito edificante. Gostei bastante do retiro, da aproximação dos irmãos, conhecendo melhor cada um deles. A experiência mais marcante foi as pregações edificantes que recebemos de cada pastor. Gostei muito da forma que foi tratado o retiro em torno de um só tema. Tudo foi maravilhoso, as pregações muito marcantes. Passei uma noite de sábado, o restante do domingo, vim embora à noite, porque iria trabalhar na segunda. Muito bom o café, o almoço, viu, Bruno? Cadê Bruno? E a comunhão entre os irmãos. Irmãos, vocês podem prestar atenção que cada detalhe faz diferença na comunhão.
É isso que é importante, porque cada detalhe faz a diferença. E quando nós nos unimos em um corpo, um organismo perfeito, que é o corpo de Cristo. Por ser minha primeira vez, foi algo que realmente foi edificante, foi renovador. O que mais me marcou foi a comunhão entre os irmãos, a interação e a palavra ministrada, porque foi falado coisas que realmente necessárias para o crescimento como igreja. O retiro foi muito bom para mim. Em tudo tive experiência. A primeira experiência que eu tive, que mudou, foi dormir no quarto com outras pessoas. E isso eu encontrava um pouco de dificuldades, mas quis ver como eu ia me sentir. Consegui dormir. Enfim, queria viver essa experiência e foi muito edificante. Para mim, é um momento que podemos aproximar um dos outros, conversar mais, conhecer um pouco mais das alegrias e tristezas de cada um. Diferente de outros retiros que tivemos, agora para mim houve mais comunhão verdadeira. Estamos crescendo, né, irmão? Para mim foi uma experiência incrível. Minha primeira vez em um retiro espiritual, com verdadeiro ensino bíblico, com verdadeira comunhão. Pude me aproximar mais dos irmãos e ter uma visão melhor sobre família espiritual. A CR é de verdade uma família. Vi o cuidado uns com os outros no retiro, o respeito. Na parte espiritual, me trouxe um ensinamento como devo agir com minha família, meus pais, meus irmãos, como devo ser no futuro, como esposa, como mãe, e ser uma versão melhor de mim como filha. Nesses dias, penso mais em quem sou e para Cristo. Devo ser uma boa irmã, ser mais paciente com meus irmãos, por Cristo. Devo ser uma filha mais dedicada, por Cristo. Esse retiro edificou minha vida em uma área muito específica que venho trabalhando em minha vida. Estou empolgada para os próximos retiros espirituais com essa família CR. Isso sim, foi uma bênção. A minha experiência juntamente com minha família foi especial. Os cuidados dos irmãos, o amor, a organização, comunhão, o carinho, o preparo de cada coisa, aqueceu meu coração de forma maravilhosa. No que diz a respeito à minha experiência pessoal, Deus trabalhou de uma forma tão maravilhosa em minha vida, através de cada oração, de cada louvor e da palavra ministrada. Pude sentir claramente Deus tocando em pontos específicos da minha vida, inúmeros que preciso consertar, outros que preciso melhorar, e mostrou mais ainda como posso ser completamente dependente dEle. O que mais me impactou e me fez sair de lá com a semente plantada em meu coração foi sobre como posso ser usada através dele para semear e deixar um legado para gerações vindouras. Sair do acampamento com um desejo ardente de aproximar mais ainda de crianças e adolescentes por amor a Cristo. Amém, irmãos? Esse é um breve testemunho, irmãos, do impacto do retiro na vida de alguns irmãos. Eu creio que todos nós experimentamos algo mais. Só que, para isso ser cultivado em nossos corações, em nossa mente, nós precisamos voltar para o Senhor, irmãos. Nós não podemos mais ficar tão desapercebidos às coisas que têm nos cercado. Nós precisamos voltar para Deus e pedir que o Senhor Ele aqueça o nosso coração, colocando fome, sede. Nós temos que ansiar pela santidade, deixar de amar o mundo, as coisas que há no mundo, sermos mais parecidos com Cristo, buscar viver a santidade de Deus nos nossos relacionamentos, na nossa vida diária. Irmãos, isso é algo urgente para a nossa vida. Nós precisamos de um avivamento. Eu preciso de um avivamento. Eu tenho ansiado por esse tempo em que Deus me visitará e que através da minha vida eu possa impactar outras vidas com o meu testemunho de vida cristã. Que o Senhor possa nos proporcionar a termos mais sede, a termos mais fome pela palavra dEle.
Que o desejo de estar com Deus queime nosso coração, que o anseio da nossa alma seja conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. O que é mais importante na vida de um cristão não são coisas. Nós podemos usar o mundo, irmãos, para nos manter. Não é que você não possa ter um carro bom, uma casa boa, não é isso não. Mas isso não pode ser o alvo da vida do cristão. Você pode ter as coisas, mas essas coisas não podem preencher o seu coração. Nós precisamos mais de Deus. Nós precisamos mais de Cristo. Então a mensagem que eu deixo para cada um de nós aqui nessa manhã é que nós voltemos para o Senhor enquanto é tempo. Amém, irmãos? E que o coração de cada um de vocês possa queimar, possa arder, possa ansiar esse desejo profundo de conhecer a Cristo. E que vocês possam se santificar dia após dia, manhã após manhã, até que o mundo olhe para nós e veja que há diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Chega, irmãos. Chega de sermos parecidos com o mundo. Chega de ansiarmos por essas coisas que estão aqui. A Bíblia fala que tudo vai passar. Por que a gente fica pegado aqui? Pensa nas coisas do alto. Pensa nas coisas espirituais. Procure aquele que pode satisfazer o anseio da sua alma. A beleza não vai te satisfazer por muito tempo. A beleza não vai te satisfazer por muito, sabe por quê? A beleza passa. Se vocês pegarem uma foto minha quando eu tinha 18 e uma hoje, você fala, nossa, a beleza passa. E passa, gente. A riqueza passa. Às vezes nós estamos riquíssimos. Assim, ó, toda a fortuna vai embora. E às vezes nós ficamos ricos e começamos a beber desse mundo. E vamos bebendo, e vamos nos lambuzando dele, porque temos tudo o que queremos. Isso também passa. Tudo passa. Mas isso aqui, essa palavra, ela permanece para sempre. E se esse não for o maior anseio do seu coração, se essa não for a maior sede, se essa não for a fonte principal pelo qual você busca satisfação, você já passou. Você já passou, você não vai passar, você já passou, porque você desprezou o maior tesouro da terra. Se existe um tesouro na terra, está aqui. Se existe beleza na terra, está aqui. Se existe futuro para a igreja, está aqui. E Deus, em sua infinita graça e misericórdia, ainda nos dá o privilégio de desfrutarmos de belezas aqui nessa terra que fascina os nossos olhos. A criação, os animais, crianças, jovens, senhoras, mas tudo passa, irmãos. Amém? Que o Senhor santifique a nossa mente, o nosso coração, que nós possamos voltar para o Senhor com urgência. Em nome de Jesus.